A história de Caim e Abel é uma das mais marcantes da Bíblia. É uma história sobre irmãos, sobre inveja e sobre as consequências devastadoras do pecado. Caim, agricultor, e Abel, pastor, ofereceram sacrifícios a Deus. A oferta de Abel agradou ao Senhor, mas a de Caim não. Cego de fúria e inveja, Caim cometeu o impensável, assassinou seu próprio irmão. O mundo, antes um paraíso, estava agora manchado com o sangue da inocência. Esse ato de violência enviou ondas de choque por toda a criação. Foi um lembrete severo da escuridão que pode se instalar no coração humano quando nos afastamos de Deus. Deus, em sua sabedoria infinita, sabia o que Caim havia feito. Ele foi até Caim, não como um juiz vingativo, mas como um pai preocupado. "Onde está Abel, seu irmão?" perguntou Deus. Esta pergunta não era por ignorância, mas um convite para que Caim confessasse, para que retornasse a um lugar de honestidade e arrependimento. Caim, no entanto, respondeu com desafio: "Sou eu o guardião do meu irmão?" Ele retrucou. Suas palavras revelavam amargura e uma arrepiante falta de remorso. Em vez de reconhecer seu pecado e buscar perdão, Caim escolheu se esconder em negação e raiva. Esse ato inicial de desafio marcou uma virada no coração de Caim. Ele havia escolhido o caminho das trevas, permitindo que o pecado criasse raízes e crescesse dentro dele. Deus, embora entristecido pelas ações e pelo coração endurecido de Caim, não o abandonou. Ele pronunciou uma sentença, uma consequência pelo terrível pecado cometido. Caim seria um andarilho inquieto, para sempre separado da terra que havia bebido o sangue de seu irmão. No entanto, mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia. Ele colocou uma marca em Caim, um sinal de proteção contra aqueles que pudessem tentar machucá-lo. Esta marca, embora frequentemente mal interpretada, não era um estigma de vergonha, mas um escudo de graça. Deus, em sua infinita compaixão, estava garantindo que Caim vivesse para enfrentar as consequências de seus atos e talvez encontrar a redenção. Caim, carregando o peso de seu pecado e a marca da proteção de Deus, deixou a presença do Senhor. Ele era um homem mudado, para sempre marcado pela sombra de seu pecado, mas também para sempre sob o olhar atento de um Deus que nunca deixou de amá-lo. Um dos aspectos mais debatidos da história de Caim é a origem de sua esposa. A Bíblia nos diz que Caim foi para a terra de Nod, a leste do Éden, e lá ele conheceu sua esposa, e ela concebeu e lhe deu um filho. Isso levanta a questão: de onde veio essa mulher se Adão e Eva eram os únicos humanos criados? Embora a Bíblia não responda explicitamente a essa pergunta, é importante lembrar que ela não revela tudo. É possível que Adão e Eva tivessem outros filhos, filhos e filhas, que não são mencionados especificamente no relato do Gênesis. A esposa de Caim poderia ter sido uma de suas irmãs ou uma parente mais distante. O foco da narrativa bíblica não está na logística do casamento de Caim, mas nas consequências do pecado e na interação contínua de Deus com a humanidade, mesmo em seu estado decaído. Encontrando refúgio. A vida na terra de Nod. A terra de Nod, onde Caim encontrou refúgio, é frequentemente retratada como um lugar desolado e implacável. O próprio nome, Nod, significa vagar ou inquietação, refletindo a punição concedida a Caim. Simboliza o exílio espiritual e emocional que o pecado traz sobre a alma humana. No entanto, mesmo nesta terra de exílio, Caim encontrou uma maneira de reconstruir sua vida. Ele se casou, constituiu família e começou a criar uma nova comunidade. Isso nos mostra que mesmo quando nos desviamos de Deus, sua graça ainda nos segue. Mesmo em nossos momentos mais sombrios, Ele fornece oportunidades para arrependimento, crescimento e até mesmo uma medida de paz. A vida de Caim em Nod nos lembra que o amor de Deus está sempre presente,
mesmo nos lugares mais improváveis. É uma prova da resiliência do espírito humano e da natureza inabalável da graça de Deus. Legado em pedra, a cidade de Enoque. Na terra de Nod, os descendentes de Caim começaram a se multiplicar. O próprio Caim construiu uma cidade, um testemunho de seu desejo de criar um legado duradouro. Ele deu a esta cidade o nome de seu filho, Enoque, talvez na esperança de garantir um futuro melhor para seus descendentes. Construir uma cidade pode ser visto como um ato de desafio, uma maneira de Caim estabelecer seu próprio domínio separado de Deus. No entanto, também pode ser interpretado como um sinal de sua necessidade humana inerente de conexão e pertencimento. Mesmo em seu exílio, Caim ansiava por comunidade, por um lugar onde ele e sua família pudessem prosperar. A cidade de Enoque permanece como um lembrete da natureza complexa da humanidade. Somos capazes tanto do bem quanto do mal. Somos movidos pelo desejo de deixar nossa marca no mundo, mesmo enquanto lutamos com as consequências de nossas ações. Uma semente de violência, os descendentes de Caim. A linhagem de Caim é marcada por um tema recorrente de violência e perversidade. Lameque, um descendente de Caim, se gaba de matar um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo atingido. A semente do pecado que Caim havia semeado parecia estar dando frutos amargos na vida de seus descendentes. Este ciclo trágico de violência destaca as consequências de longo alcance do pecado. Mostra como um ato de desobediência pode ter efeitos dominó que se estendem por gerações. A história dos descendentes de Caim serve como um lembrete sério da importância de escolher a retidão e se libertar de padrões de pecado que podem aprisionar famílias e comunidades por gerações. No entanto, mesmo dentro desta narrativa sombria, existem vislumbres de esperança. A Bíblia nos diz que Deus é paciente e misericordioso, sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele. A graça de Deus perdura. Lições da vida de Caim. A história de Caim é difícil, repleta de pecado, julgamento e perda. No entanto, também oferece lições profundas sobre o caráter de Deus e a condição humana. A vida de Caim nos lembra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a graça de Deus está sempre disponível para nós. Ele vê nossa dor, ouve nossos clamores e deseja que retornemos a Ele. A história de Caim também nos ensina sobre a importância de assumir a responsabilidade por nossas ações. Em vez de culpar os outros ou inventar desculpas, devemos estar dispostos a reconhecer nossos erros e buscar perdão. Quando escolhemos o caminho do arrependimento e da reconciliação, nos abrimos para o poder transformador do amor de Deus. Em última análise, a história de Caim é uma história de escolhas. Ele escolheu a inveja, a raiva e, finalmente, a violência. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, forneceu um caminho para Caim viver com as consequências de suas ações e experimentar uma medida de graça, mesmo no exílio. Ecos de Caim, a importância da escolha. A história de Caim ressoa ao longo da história, servindo como um conto de advertência sobre a natureza destrutiva do pecado e a importância de escolher a retidão. Todos nós enfrentamos tentações, momentos em que somos tentados a ceder à inveja, à raiva ou ao orgulho. Nesses momentos, devemos nos lembrar da história de Caim e escolher um caminho diferente. Esforcemo-nos para ser pacificadores, para mostrar compaixão e perdão àqueles que nos ofenderam. Escolhamos o amor em vez do ódio, a graça em vez do julgamento e a reconciliação em vez da vingança. Que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde os ecos do pecado de Caim sejam substituídos pela sinfonia harmoniosa do amor, do perdão e da redenção.